nosso próximo canal. Olá! O Em Discussão especial de hoje vai falar sobre um pouco de direito familiar. E para nós falarmos sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da Rede Alesp a doutora Cíntia Lima, especialista no assunto. Seja bem-vinda, tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Já conheço a senhora, né? Já tivemos outras entrevistas aqui com você. Antes da gente começar a falar, o que é o direito de família para quem está nos assistindo entender sobre isso? Bom, o direito de família, ele vem regular a convivência da família hoje, né? Não mais como antes era, né? Antigamente a família, o que era? O pai, a mãe, né? Na sua casa, aquela, né? Aquela família antiga, né? Vamos dizer assim. Hoje o direito de família, ele regula várias situações de família, como a família, o pai e a mãe separado, quem tem obrigação de fazer o quê, de pagar a pensão, quem é que vai cuidar dos filhos, em relação a bens, móveis, obrigação, educação. O direito de família, ele tenta regularizar essas coisas dentro da família, adoção, guarda, pensão, etc., né? E aí no Vamos falar um pouquinho, então vamos falar sobre pensão alimentícia, tá? Um casal que se separa. Exatamente. A pensão alimentícia, ela vem em decorrência da separação dos cônjuges, né? Uma vez que se separou, aquele que está com a guarda da criança tem o direito de receber a pensão alimentícia para o filho. No caso, quem não está com a guarda da criança tem o dever de pagar a pensão alimentícia. Na verdade, o correto não seria nem o dever de pagar a pensão, mas o dever de sustentar a criança, né? Porque os pais, tanto a mãe quanto o pai, eles têm o dever de criar, educar, dar educação para o filho. Ambos têm. Uma vez que a relação como de marido e mulher já não existe mais, um vai ficar com a guarda e o outro vai pagar a pensão alimentícia. A pensão, ela é fixada pelo juiz, né? E como é que é fixada o valor dessa pensão? Em cima do trabalho, né? De que tem obrigação alimentar, de que tem obrigação de pagar. Como é feita essa fixação, que costuma ser feito, Sim. né? O que o juiz faz? Ele vai considerar sempre a possibilidade de pagamento do pai, quanto que ele pode pagar e a necessidade do filho, né? Porque, de repente, o filho tem uma necessidade especial, de repente, faz um tratamento de saúde, faz alguma coisa que, de repente, um valor, de repente, que geralmente nós fixamos, o juiz fixa mais ou menos em 30% do valor do que o pai ganha, de repente, nesse caso onde o filho precisa de cuidados especiais médicos, de repente vai fixar um pouco a mais, um valor a mais, para que esse filho possa ter as suas garantias, necessidades supridas. Então, o juiz sempre vai levar em conta a condição do pai de pagar e a necessidade do filho, qual que ele tem. Se for uma relação natural, se for umas pessoas que não necessitam de cuidado especial, geralmente o juiz ele fixa em 30%, 33% do valor que o pai ganha, ou a mãe também, né? Porque também existe os casos em que os filhos estão com a guarda do pai e aí a mãe é quem paga a pensão alimentícia. E caso ele esteja desempregado, quem tem a obrigação alimentar de pagar está desempregado, como funciona o pagamento? Certo. Então, né, assim, como nós estamos conversando, todos são iguais perante a lei no sentido de que mesmo o rico, mesmo o pobre, mesmo aquele que trabalha, mesmo aquele que está desempregado, tem o dever de cuidar da sua prole, né? Isso quer dizer, alimentar, né? Dever, exatamente. Então, mesmo o pai ou a mãe, no caso, não tendo um trabalho fixo, não tendo registro na carteira, estar desempregado, e essa situação chegar perante o juiz, ele vai fixar, em média, assim, geralmente que nós vimos, a maioria dos casos, geralmente o juiz fixa em 30% do valor do salário mínimo. Mas nunca vai deixar de ter um pagamento. Foi fixada uma pensão. Ele está trabalhando, o pai tem um dever de pagar para o filho. Nesse meio tempo, ele ficou desempregado. Sim. E aí, ele tem que entrar com pedido de revisional ou ele já passa a pagar automaticamente em cima do salário mínimo? Não. Ou isso ele tem que provocar a justiça para ela declarar essa diminuição ou a mudança, né?
Se já existe uma ação, já foi condenado, já existe um acordo judicial e de repente ele perdeu o trabalho, seria assim, a melhor coisa ele informar o juiz para que ele não possa ter aí de repente uma surpresa de um pedido de prisão, alguma coisa nesse sentido com a mãe, né? É muito bom o diálogo entre o pai e a mãe, né? Isso tem que ter sempre. Então, se a pessoa ficou desempregada, avise o juiz. Né? Isso é muito importante, porque, e vamos dizer também assim, numa situação que ele não tem a condição, se ele está desempregado e ele não tem condição, nunca o menor vai deixar de ter um sustento, porque precisa ter, ele não tem o menor, a criança não tem como se sustentar. Nesses casos, acaba acontecendo de a pensão ser passada para os avós. Isso é caso extraordinário. Apenas quem é devedor da pensão é uma dívida subsidiária, quer dizer o quê? Que não é uma dívida que eu posso cobrar de qualquer pessoa, é personalíssima, eu tenho que cobrar daquela pessoa. Mas em caráter de exceção, se o pai ou a mãe não pode pagar, daí eu vou procurar os pais, os avós, para pagar a pensão. Para a fixação da pensão. Exatamente. E os avós, no caso, é fixada a pensão para eles em cima do que eles ganham, se eles tiverem uma fonte de renda, ou é fixado em cima do salário mínimo? Então, vai depender sempre do caso, né? Assim, da situação. Se for uma situação onde os avós têm uma condição, porque o juiz sempre vai avaliar o seguinte, também a criança, o nível social que ela vive, que ela convive, e o direito dela em si, das necessidades. Então, existe aí, assim, o que a lei procura sempre trazer é que a criança viva bem e seja incluída na mesma condição que o pai e a mãe vivem, né? Numa separação, né, você acabou de dizer que a criança ela tem direito a uma pensão. E numa separação, a mãe ou o pai, eles teriam direito à pensão no caso de qualquer um dos dois alegar que estão desempregados, naquela separação depois de uma convivência conjugal de um determinado tempo? Sim, nós estávamos falando aqui sobre pensão alimentícia para o filho, mas existe também a pensão, né, assim, alimentos para o esposo ou para a esposa, que também condições existe hoje, né, como a gente falou, hoje é o direito a falar família, né, conceituar a família é muito mais abrangente hoje, né? Hoje é extenso, né? Existe hoje os pais que trabalham, cuidam do lar e as mulheres saem para sustentar o lar. Né? Esse é um caso típico de que, de repente, numa separação, a esposa pode pagar para o ex-marido uma pensão até que ele... claro que nessa condição de hoje, o juiz vai analisar a idade do ex-cônjuge, né? Vai analisar se ele tem condição para se qualificar novamente no mercado e, de repente, atribui uma pensão de um tempo, fixa um tempo. Fixação, por prazo determinado. Prazo determinado. Às vezes a mulher é jovem, ela tem condições psicológica, postura, de conseguir um trabalho e se recolocar no mercado. Então, de repente, o juiz olha 2 anos, X de pensão, de repente vai pagar um aluguel, de repente vai pagar o convênio, né? E determina um período. Depois, ela acaba, né, tendo o seu ganho próprio. Existe, voltando agora, né? A doutora acabou de falar sobre a pensão, né? Estamos falando hoje, para quem está nos assistindo, sobre direito familiar. E hoje, agora o assunto está sendo pensão alimentícia. A pensão alimentícia que ela acabou de falar do menor, né, do filho. E também eu perguntei para ela sobre a pensão da esposa ou do marido, né, caso um dos dois estejam desempregados na hora da separação. Existe mais algum tipo de pensão alimentícia que não seja essa? Porque eu estava dando uma olhada aqui, que eu vi também que existe alimentos gravídicos. Isso. O que seria isso? Sim. Que deve ser um tipo de pensão também, né? Sim. O alimento gravídico é uma verba de caráter alimentar, onde, diferente de uma pensão alimentícia que é destinada para o filho, ela já é destinada para a gestante. Acontece muito, de repente, de uma relação casual, onde uma relação de 2 pessoas que não é pública, ou se encontraram apenas uma vez e acabou a mulher ficando grávida, né?
e aí ela ter que correr, ela pode se valer do judiciário para pedir a pensão de alimentos gravídicos para que ela possa ter a gestação saudável, para que esse dinheiro possa ajudar lá na gestação, para com remédio, assistência médica, enxoval, se de repente é uma gravidez de risco, o que ela precisa. Então, lembrando que essa verba, diferente da pensão alimentícia, é destinada à gestante. Depois que o bebê nasce, aí vai virar automaticamente pensão para o filho. E, de repente, se a pensão for, esse valor do alimentos for menor, de repente a criança ter necessidades maiores, ela pode também pedir um aumento da pensão. Ou o contrário também pode, o pai pedir menor, né? Então, a mulher grávida, ela também pode exigir essa verba alimentar, né? Como a senhora falou, sim. na justiça. Exatamente. E como é feita essa comprovação que o filho é de quem ela está pedindo a pensão? Sim. Nesse caso, né, dos alimentos gravídicos, né, que onde vem de uma relação, às vezes, casual, né, realmente, às vezes, embora é bem casual, ela pode demonstrar para o juiz, de repente, se não era um namoro, se de repente foi algo bem esporádico, ela pode demonstrar com mensagens, demonstrando, olha, que aquele dia ela esteve com a pessoa, com testemunha, com fotos, vídeos, ela vai usar o que ela tiver. Não necessariamente o juiz vai mandar, jamais o juiz vai mandar, na verdade, fazer um exame invasivo para que possa afetar o feto. Então, assim, desde a concepção, a pessoa descobriu que está grávida e ela precisa do valor dos alimentos, ela vai provar com o juiz, vai levar testemunha, ela vai levar o que ela tiver, conversa de texto, foto, né? Vai demonstrar para o juiz que naquele período que ela engravidou, ela tinha um relacionamento com aquela pessoa, ela teve um relacionamento com aquela pessoa. Isso eu acho que é uma situação mais difícil, né, de acontecer, né, o dever alimentar no caso de gravidez. Ou você já pegou alguma experiência na sua vida? Sim, assim, isso acontece demais, né? Só que Acontece? acontece muito de acontecer das mulheres. Hoje mesmo eu estava num lugar, no salão, e a moça me contou uma história que ela ficou casada há um tempo, se separou, estava passeando e engravidou de uma pessoa. E ela foi viajar, ela engravidou de uma pessoa. Isso é muito comum de acontecer, porque acontece, né, os relacionamentos. O que não é comum é as mulheres, as gestantes, saber que elas têm o direito de acionar o pai, de pedir uma ajuda. Isso elas não sabem, elas pensam que tem que esperar o filho nascer, tem que esperar acontecer para que possa pedir uma ajuda, né, financeira para o pai. E vamos numa situação mais abrangente. Nasce o nenê, é feito o exame de DNA e é comprovado que aquele pai que ajudou durante a gravidez não é o pai. Como funciona? Existe uma ação indenizatória? Vai ser devolvido esse dinheiro? Vai ter que ser provocada a justiça? Como funcionaria esse procedimento jurídico no âmbito da justiça? Sim. Materialmente falando, o alimentos, ele pago, ele não tem como devolver, porque, vamos dizer assim, é um direito adquirido, mas não é nenhum direito adquirido. Como que a lei pensa? É para se alimentar. Comeu, não tem como eu devolver, acabou o dinheiro. Não existe uma ação assim para que esse dinheiro possa ser restituído para a pessoa. Existe o seguinte, se o pai conseguir comprovar que aquela mãe, ela agiu de má fé, ela sabia que ele não era o pai, e mesmo assim pediu, aí ele pode entrar com uma ação de indenização pedindo, e até de repente se sofre, de repente pode ser casado, e aí nessa situação acabou sofrendo represária, se separou, então ele pode entrar sim com uma ação de indenização inclusive. Mas assim, se ele comprovar que ela agiu de má fé, porque de repente ela pode ter tido, na época, outros parceiros, né? E de repente ter feito o cálculo e no período fértil dela, ela pensar, eu saí com ele, então é desse, né? E de repente não ser por má fé da mulher, de repente ter realmente errado os cálculos nesse sentido. E quando cessa a obrigação alimentar em relação ao filho? Certo. O dever de alimentar do pai para com o filho é até a maioridade. E se de repente essa criança, esse adolescente, 18 anos, estiver estudando ainda, ele vai ter a pensão até concluir os estudos. Bom dizer que se
Se o menor pode ter aí 18, pode ter 17, 16 anos, se ele adquirir um casamento, ele emancipa automaticamente, mesmo casamento ou uma união estável. Daí o pai não tem mais obrigação de pagar alimento para o filho. E se ele faz, ele continua termina uma faculdade, continua outra faculdade, essa pensão vai se estendendo ou o juiz cessa no primeiro curso de terceiro grau? No primeiro curso. Porque, primeiro curso. Sim, no primeiro curso. Porque o que a lei entende é que no dever e no auxílio, a formação do filho, não mais menor aí, numa transição entre a adolescência e a maioridade, aí se tornar adulto, né? Então, a lei fala do estudo e da formação da graduação, né? E não da pós, porque aí a pessoa também tem que aprender a andar sozinha. Por um outro lado, a gente está falando sobre esse tipo de pensão, né? Tem também a pensão para com os pais, do filho para com o pai. Tanto é que até ele ser maior de idade, antes dos 18 anos, o filho não tem obrigação para com o pai de pensão alimentícia. A partir do momento que o filho fez 18 anos e de repente existe, de repente, uma situação que a pessoa tem 18 anos e os pais são mais velhos e se ela passa no concurso público? Ele é emancipado. Cessa também. Cessa também. Porque é a emancipação, né? Exatamente. Tá. E nesse sentido também, os pais podem até cobrar dele com 18 anos, 21, se ele estiver trabalhando, pensão para ele, se eles estiverem precisando, a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, então, os pais podem pedir pensão para o filho. Entendeu? Existe esse tipo de pensão também, onde os filhos podem... Tem obrigação de ajudar os pais. Diferente da pensão para o filho, que ela é personalíssima, ela não é uma dívida solidária. Se o pai tem 4 filhos, ele está numa situação que ele precisa de alimentos, ele pode escolher um e pedir a pensão. Que a dívida é solidária. A obrigação, não a dívida, a obrigação de manter os pais é solidária. Aí o pai pode escolher, diferente de um filho para com os pais, ele não pode, meus avós têm mais dinheiro que meu pai, então vou pedir para os meus avós. Não. Quem tem a obrigação para com o filho é o pai. Né? Não é por caráter de exceção é que os avós chegam. Depois sobe. Sim, né? Sim, entendi. A gente deu uma abordagem sobre pensão. Vamos falar um pouquinho sobre guarda também, que isso é uma coisa que hoje, com a mudança da lei, que tem a guarda compartilhada, quando o casal se separa, qual hoje é fixado em lei o tipo de guarda que vai ter em relação aos menores? Sim. A lei, ela não fixa com quem vai ficar, né? Mas, assim, a jurisprudência, existe um crescimento muito grande no sentido de que é preferível a guarda compartilhada. O que quer dizer a guarda compartilhada? A guarda compartilhada permite que os pais tenham o mesmo relacionamento, o mesmo dever, o mesmo afeição, os mesmos momentos com o filho. Isso quer dizer a guarda compartilhada, que todos ali vão participar do crescimento do filho, todos vão ter poder de decisão em alguma coisa, né? E ali tenta, numa guarda compartilhada também, ter o mesmo tempo que tem com o pai e o mesmo tempo que tem com a mãe, né? Isso, e existe no melhor dos mundos, né, que isso numa situação financeira boa dos pais, existe casos em que os pais eles montam uma casa para o filho menor e os pais mudam para casa em 15 dias, de mês em mês, eles acabam acompanhando os filhos. Quem muda não é os filhos de casa, e sim os pais. Isso também é uma guarda compartilhada. Interessante, isso aqui no Brasil não existe, né? Na Zona Sul existe. Na Zona Sul? Ali, na região sul? Ali na Itaí-Bibi, Morumbi, já tive casos assim. Você não acha que isso pode gerar, na tua experiência, um pouco na criança mesmo? Um pouco de embanano? Sim. Porque ela acaba assim, quando os dois, se a guarda é compartilhada, a pensão, então, deixa de existir? Não necessariamente. Esse é bom a gente conversar sobre isso, porque muitos homens, de repente, pensam que eu vou ter a guarda compartilhada, eu não vou precisar pagar pensão, né, doutora? Não. Porque, às vezes, quem está com a guarda da criança não tem a mesma condição do outro
né? E aí acaba ficando muito oneroso para quem está com a guarda, dá o mesmo nível de vida para a criança, dá as mesmas coisas para a criança, então não necessariamente que a guarda compartilhada exaure o dever de pagar pensão, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A guarda é estabelecer quem vai ter mais, assim, no caso, o dever e a obrigação de estabelecer, acompanhar o menor, e outra coisa é a pensão, que é o sustento do filho. E essa guarda compartilhada hoje é fixada em lei? Ela já é fixada em lei. O juiz ele não pode, assim, por exemplo, se os pais já chegam com um acordo perante o juiz, dizendo que eles não querem a guarda compartilhada, que eles querem a guarda unilateral, ou geralmente fica com a mãe, né, e o pai vai pagar a pensão, ou o juiz não pode obrigar a ter a guarda compartilhada. Para algumas pessoas, é o melhor caso, né? Eu particularmente, eu não tenho alguns receios da guarda compartilhada exatamente por conta, assim, da criança. É a falta de liberdade de quem cuida da criança de tomar atitude também, Isso, né? e da criança também. Cada hora, de repente, ela pode estar num local, ela, de repente, na minha concepção, ela não cria ali um canto dela, uma autoridade, desde que pai, não dá para tirar autoridade nem de pai nem de mãe. Mas quem está com a guarda, ali fiscaliza tudo. Tem o dever de tudo, né? No caso, quem tem, antes da lei de ser fixada a guarda compartilhada como regra, né? Existia antes a guarda unilateral, é isso, Sim, né? Isso. Depois, com a mudança da lei, é automático, virou guarda compartilhada ou não? Não. Quem já teve fixada a guarda unilateral, ela continua sendo, ela tem que... quem tem interesse de virar a guarda compartilhada tem que provocar a justiça? Sim. Sim. Quando o juiz percebe que um dos genitores eles tem interesse na guarda compartilhada, ele sempre vai tentar mostrar as vantagens da guarda compartilhada, né, nesse sentido. Caso o juiz veja que nenhum tenha ali o interesse, né, de compartilhar, porque o que acontece? Na guarda compartilhada precisa ter um relacionamento entre os pais bom. Saudável, né? Sim. Exatamente, que eles visem realmente o crescimento, a estrutura emocional, psicológica do filho e não a deles, né? Na guarda unilateral, a mãe, ela pode proibir o pai de visitar o filho pelo não pagamento da pensão? Não pode. E isso pode trazer um sério problema psicológico para a criança emocional, né? Então, ocasiona dores à criança, né? Porque não só é um direito do pai, mas é como um direito do filho ele ter as visitas do pai. Então, de nenhuma maneira a mãe pode proibir o pai de ver o filho porque ele não está pagando pensão. Para isso, se o pai não está pagando a pensão, existe um instrumento certo que vai executar os alimentos. Aí vamos executar os alimentos, vai executar as visitas também, né? Porque também tem, ao contrário, também existe de o pai não estar indo visitar o filho, né? E a mãe também pode pedir execução da visita. E se o pai não for, ele pode pagar multa por conta disso, de 3 a 20 salários mínimos, e pode também perder perder o poder familiar do filho. Então, assim, tanto a mãe não pode deixar o pai de ver os filhos por conta de não pagar pensão, como o pai, que tem dever e direito de ver o filho, não pode deixar de ver, pegar o filho, respeitar os horários, respeitar as coisas do filho, né? Porque tudo isso tem uma punição, pode ser provocado judiciário. A perda desse dever familiar, né, que você falou? Sim. Isso não exonera ele do pagamento de pensão, Não. né? Não exonera. Não exonera. Tanto é que o pagamento da pensão, hoje em dia, a única obrigação civil que pode ser, a pessoa pode ser presa, né? Pode ser presa, né? Isso. E um procedimento, se uma pessoa ela vai executar por falta de pagamento, hoje quanto tempo demora na justiça da petição inicial estar sendo protocolada até a prisão? A prisão. Porque, assim, a prisão, ela é a última, vamos dizer assim, tentativa do pagamento. Sim. Primeiramente, o juiz ele vai procurar, de repente, fazer bloqueio em conta, ver se tem algum bem, vai procurar fazer de outras formas. Não conseguindo, daí sim que ele vai pedir a prisão, né? Geralmente, até a prisão, acaba demorando uns 5 meses.
vamos 5 dizer meses? assim. Em 5 Do início meses. ao fim desse Isso, processo de sim. execução de pensão. Hoje, com o processo eletrônico, está muito mais rápido do que antes, né, do processo físico. Então, antes, de repente, demorava 1 ano, hoje demora uns 5 meses, né? Um pai ou uma mãe que é preso por falta de pensão, existe um prazo determinado que ele fique preso ou ele fica preso até o pagamento total da pensão que ele está devendo? Sim. A ordem é para prisão de 30 dias e essa ordem pode ser renovada por mais 30. Sinceramente, nunca vi um pai ficar tanto tempo, porque a partir do momento que ele é preso, sempre assim a família às vezes acaba se comovendo, ou o pai arruma um dinheiro, ou alguém acaba assumindo a dívida, né? Porque é uma situação assim, o pai, uma pessoa ir para a prisão por falta de pagamento, né? Ele de repente vai ser tratado como outras pessoas que estão presas. E aí é muito ruim uma pessoa quando vai para um sistema judiciário, de presidiário. Ele fica no né? mesmo lugar que os condenados comuns? De início não, ele vai ficar dentro de uma sala, mas passando por um período ele vai para a sala comum, né? Claro que dentro de um presidiário eles têm uma ordem, né, de separar as pessoas lá dentro, né? Mas certamente, a partir do momento que a pessoa é presa, o dinheiro aparece, um acordo acontece. De repente, uma pessoa não tem trabalho mesmo, não tem dinheiro, de repente aí que as pessoas param para conversar, vamos fazer um acordo, eu vou pagar assim, eu vou pagar assado. Acontece né? muito isso? Acontece. Existe diferença de níveis sociais para falta de pagamento? Não. Eu tenho um caso, infelizmente, do meu escritório, acaba até sendo amiga, assim, nos tornando amiga por conta de que a pessoa precisa provocar sempre o judiciário para ter a pensão paga, porque acaba sempre atrasando. Aconteceu, trabalha há 2 anos, sempre tem que ficar provocando porque não paga, né, a pensão. E aconteceu do pai ser preso. No mesmo momento que foi preso, já ligou pra gente, já queria pagar a pensão, né? Aí você pensa assim, nossa, vai mudar, né, agora? Não, mas continua, né? E se passar o período dos 60 dias e ele não pagar, ele é solto? Olha, nunca aconteceu de verdade. Nunca participei de uma Eles situação arrumam que um ele jeitinho arruma. para pagar, né? Nunca participei mesmo. Bem, doutora, o nosso programa se encerra por aqui. Te agradeço mais uma vez a nossa presença e esperamos que você volte de novo para outros nossos bate-papos. Com certeza, muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença da doutora Cíntia Lima e o nosso Discussão Especial chegou ao fim. Se você quer ver este e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. E até a próxima!